Dom Casmurro de Machado de Assis. Capítulo 95. O Papa. A amizade de Escobar fez-se grande e fecunda, a de José Dias não lhe quis ficar atrás. Na primeira semana disse-me este em casa: agora é certo que você vai sair já do seminário. Como? Espere até amanhã. Vou jogar com eles que me chamaram, amanhã, lá no quarto, no quintal, ou na rua, indo à missa, conto-lhe o que há. A ideia é tão santa que não está mal no santuário. Amanhã, Bentinho. Mas é coisa certa? Certíssima. No dia seguinte revelou-me o mistério. Ao primeiro aspecto, confesso que fiquei deslumbrado. Trazia uma nota de grandeza e de espiritualidade que falava aos meus olhos de seminarista. Era não menos que isto. Minha mãe, ao parecer dele, estava arrependida do que fizera, e desejaria ver-me cá fora, mas entendia que o vínculo moral da promessa prendia indissoluvelmente. Cumpria rompê-lo, e para tanto valia a Escritura, com o poder de desligar dado aos apóstolos. Assim que, ele e eu iríamos a Roma pedir a absolvição do Papa. Que me parecia? Parece-me bem, respondi depois de alguns segundos de reflexão. Pode ser um bom remédio. É o único, Bentinho, é o único. Vou já hoje conversar com De Glória, expondo-lhe tudo, e podemos partir daqui a 2 meses, ou antes. Melhor é falar domingo que vem, deixe-me pensar primeiro. Ó! Bentinho! Interrompeu o agregado. Pensar em quê? Você o que quer? Digo. Não se amofina com o seu velho? Você o que quer é consultar a uma pessoa. Rigorosamente, eram 2 pessoas, Capitu e Escobar, mas eu neguei a pés juntos que quisesse consultar ninguém. E que pessoa? O reitor não era natural que lhe confiasse tal assunto. Não, nem reitor, nem professor, nem ninguém, era só o tempo de refletir uma semana, no domingo daria resposta, e desde já lhe dizia que a ideia não me parecia má. Não? Não. Pois resolvamos hoje mesmo. Não se vai a Roma brincando. Quem tem boca vai a Roma, e boca no nosso caso é a moeda. Ora, você pode muito bem gastar consigo. Comigo, não, 1 par de calças, 3 camisas e o pão diário, não preciso mais. Serei como São Paulo, que vivia do ofício enquanto ia pregando a palavra divina. Pois eu vou, não pregá-la, mas buscá-la. Levaremos cartas do internúncio e do bispo, cartas para o nosso ministro, cartas de capuchinhos. Bem sei a objeção que se pode opor a esta ideia, dirão que é dado pedir a dispensa cá de longe, mas, além do mais que não digo, basta refletir que é muito mais solene e bonito ver entrar no Vaticano, e prostrar-se aos pés do Papa o próprio objeto do favor, o levita prometido, que vai pedir para sua mãe terníssima e dulcíssima a dispensa de Deus. Considere o quadro, você beijando o pé ao príncipe dos apóstolos, sua santidade, com o sorriso evangélico, inclina-se, interroga, ouve, absolve e abençoa. Os anjos o contemplam, a Virgem recomenda ao Santíssimo Filho que todos os seus desejos, Bentinho, sejam satisfeitos, e que o que você amar na terra seja igualmente amado no céu. Não digo mais, porque é preciso acabar o capítulo, e ele não acabou o discurso. Falou a todos os meus sentimentos de católico e de namorado. Vi a alma aliviada de minha mãe, vi a alma feliz de Capitu, ambas em casa, e eu com elas, e ele conosco, tudo mediante uma pequena viagem a Roma, que eu só geograficamente sabia onde ficava, espiritualmente, também, mas a distância que estaria da vontade de Capitu é que não. Eis o ponto essencial. Se Capitu achasse longe, não iria, mas era preciso ouvi-la, e assim também Escobar, que me daria um bom conselho. Um substituto. Expus a Capitu a ideia de José Dias. Ouviu-me atentamente, e acabou triste. Você indo, disse ela, esquece-me inteiramente. Nunca. Esquece. A Europa dizem que é tão bonita, e a Itália principalmente. Não é de lá que vêm as cantoras? Você esquece-me, Bentinho. E não haverá outro meio? De Glória está morta para que você saia do seminário. Sim,
mas julga-se presa pela promessa. Capitu não achava outra ideia, nem acabava de adotar esta. De caminho, pediu-me que, se acaso fosse a Roma, jurasse que no fim de 6 meses estaria de volta. Juro. Por Deus? Por Deus, por tudo. Juro que no fim de 6 meses estarei de volta. Mas se o Papa não tiver ainda soltado a você? Mando dizer isso mesmo. E se você mentir? Esta palavra doeu-me muito, e não achei logo que lhe replicasse. Capitu meteu o negócio à bulha, rindo e chamando-me disfarçado. Depois, declarou crer que eu cumpriria o juramento, mas ainda assim não consentiu logo. Ia ver se não haveria outra coisa, e eu que visse também por meu lado. Quando voltei ao seminário, contei tudo ao meu amigo Escobar, que me ouviu com igual atenção e acabou com a mesma tristeza da outra. Os olhos, de costume fugidios, quase me comeram de contemplação. De repente, vi-lhe no rosto um clarão, um reflexo de ideia. E ouvi-lhe dizer com volubilidade: Não, Bentinho, não é preciso isso. A melhor, não digo melhor, porque o Santo Padre vale sempre mais que tudo, mas a coisa que produz o mesmo efeito. Que é? Sua mãe fez promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, dê-lhe um sacerdote, que não seja você. Ela pode muito bem tomar a si algum mocinho órfão, fazê-lo ordenar à sua custa, está dado um padre ao altar, sem que você... Entendo, é isto mesmo. Não acha? Continuou ele. Consulte sobre isto o protonotário, ele lhe dirá se não é a mesma coisa, ou eu mesmo consulto, se quer, e se ele hesitar, fala-se ao senhor bispo. Eu, refletindo. Sim, parece que é isso, realmente, a promessa cumpre-se, não se perdendo o padre. Escobar observou que, pelo lado econômico, a questão era fácil, minha mãe gastaria o mesmo que comigo, e um órfão não precisaria grandes comodidades. Citou a soma dos aluguéis das casas, 1,2.070 cifrão 000, além dos escravos. Não há outra coisa, disse eu. E saímos juntos. Você também? Também eu. Vou melhorar o meu latim e saio, nem dou teologia. O próprio latim não é preciso, para quê, no comércio? In hoc signo vinces, disse eu rindo. Sentia-me pilhérico. Oh! Como a esperança alegra tudo! Escobar sorriu, parecendo gostar da resposta. Depois ficamos a cuidar de nós mesmos, cada um com seus olhos perdidos, provavelmente. Os dele estavam assim, quando tornei de longe, e agradeci de novo o plano lembrado, não podia vê-lo melhor. Escobar ouviu-me contentíssimo. Ainda uma vez, disse ele gravemente, a religião e a liberdade fazem boa companhia. Capítulo 97. A saída. Tudo se fez por esse teor. Minha mãe hesitou um pouco, mas acabou cedendo, depois que o padre Cabral, tendo consultado o bispo, voltou a dizer-lhe que sim, que podia ser. Saí do seminário no fim do ano. Tinha então pouco mais de 17. Aqui devia ser o meio do livro, mas a inexperiência fez-me ir atrás da pena, e chego quase ao fim do papel, com o melhor da narração por dizer. Agora não há mais que levá-la a grandes pernadas, capítulo sobre capítulo, pouca emenda, pouca reflexão, tudo em resumo. Já esta página vale por meses, outras valerão por anos, e assim chegaremos ao fim. Um dos sacrifícios que faço a esta dura necessidade é a análise das minhas emoções dos 17 anos. Não sei se alguma vez tiveste 17 anos. Se sim, deve saber que é a idade em que a metade do homem e a metade do menino formam um só curioso. Eu era um curiosíssimo, diria o meu agregado José Dias, e não diria mal. O que essa qualidade superlativa me rendeu não poderia nunca dizê-lo aqui, sem cair no erro que acabo de condenar. A análise das minhas emoções daquele tempo é que entrava no meu plano. Posto que filho do seminário e de minha mãe, sentia já debaixo do recolhimento castos assomos de petulância e de atrevimento, eram do sangue, mas eram também das moças que na rua ou da janela não me deixavam viver sossegado. Achavam-me lindo, e diziam-mo, algumas queriam mirar de mais perto a minha beleza, e a vaidade é um princípio de corrupção.
Capítulo 98. 5 anos. Venceu a razão, fui-me aos estudos. Passei os 18 anos, os 19, os 20, os 21, aos 22 era bacharel em Direito. Tudo mudará em volta de mim. Minha mãe resolvera-se a envelhecer, ainda assim os cabelos brancos vinham de má vontade, aos poucos e espalhadamente, a touca, os vestidos, os sapatos rasos e surdos eram os mesmos de outrora. Já não andaria tanto de um lado para outro. Tio Cosme padecia do coração e ia descansar. A prima Justina apenas estava mais idosa. José Dias também, não tanto que me não fizesse a fineza de ir assistir à minha graduação, descer comigo a serra, lépido e viçoso, como se o bacharel fosse ele. A mãe de Capitu falecera, o pai aposentara-se no mesmo cargo em que quis dar demissão da vida. Escobar começava a negociar em café depois de haver trabalhado 4 anos em uma das primeiras casas do Rio de Janeiro. Era opinião de prima Justina que ele afagara a ideia de convidar minha mãe a segundas núpcias, mas, se tal ideia houve, cumpre não esquecer a grande diferença de idade. Talvez ele não pensasse em mais que associá-la aos seus primeiros tentames comerciais, e de fato, a pedido meu, minha mãe adiantou-lhe alguns dinheiros, que ele lhe restituiu, logo que pôde, não sem este remoque: de glória é medrosa e não tem ambição. A separação não nos esfriou. Ele foi o terceiro na troca das cartas entre mim e Capitu. Desde que a viu animou-me muito no nosso amor. As relações que travou com o pai de Sancho estreitaram as que já trazia com Capitu, e fê-lo servir a ambos nós, como amigo. A princípio, custou-lhe a ela aceitá-lo, preferia José Dias, mas José Dias repugnava-me por um resto de respeito de criança. Venceu Escobar, posto que vexada, Capitu entregou-lhe a primeira carta, que foi mãe e avó das outras. Nem depois de casado suspendeu ele o obséquio. Que ele casou, adivinha com quem? Casou com a boa Sancha, a amiga de Capitu, quase irmã dela, tanto que alguma vez, escrevendo-me, chama esta a sua cunhadinha. Assim se formam as afeições e os parentescos, as aventuras e os livros. Capítulo 99. O filho é a cara do pai. Minha mãe, quando eu regressei bacharel, quase estalou de felicidade. Ainda ouço a voz de José Dias, lembrando o Evangelho de São João, e dizendo ao ver-nos abraçados: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Minha mãe, entre lágrimas: Mano Cosme, é a cara do pai, não é? Sim, tem alguma coisa, os olhos, a disposição do rosto. É o pai, um pouco mais moderno, concluiu por chalaça. E diga-me agora, mana Glória, não foi melhor que ele não teimasse em ser padre? Veja se este Peralta daria um padre capaz. Como vai o meu substituto? Vai indo, ordena-se para o ano, respondeu tio Cosme. Hás de ir ver a ordenação, eu também se o meu senhor coração consentir. É bom que te sintas na alma do outro, como se recebesses em ti mesmo a sagração. Justamente! Exclamou minha mãe. Mas veja bem, mano Cosme, veja se não é a figura do meu defunto. Olha, Bentinho, olha bem para mim. Sempre achei que te parecias com ele, agora é muito mais. O bigode é que desfaz um pouco. Sim, mana Glória, o bigode realmente, mas é muito parecido. E minha mãe beijava-me com uma ternura que não sei escrever. Tio Cosme, para alegrá-la, chamava-me doutor, José Dias também, e todos em casa, a prima, os escravos, as visitas, Pádua, a filha, e ela mesma repetiam-me o título. Capítulo 100. Tu serás feliz, Bentinho. No quarto, desfazendo a mala e tirando a carta de bacharel de dentro da lata, ia pensando na felicidade e na glória. Via o casamento e a carreira ilustre, enquanto José Dias me ajudava, calado e zeloso. Uma fada invisível desceu ali e me disse em voz igualmente macia e cálida: tu serás feliz, Bentinho, tu vais ser feliz. E por que não seria feliz? Perguntou José Dias, endireitando o tronco e fitando-me. Você ouviu? Perguntei eu erguendo-me também, espantado. Ouviu o quê? Ouviu uma voz que dizia que eu serei feliz? É boa. Você mesmo é que está dizendo. Ainda agora sou capaz de jurar que a voz era da fada. Naturalmente as fadas, expulsas dos contos e dos versos, meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora. Esta,
por exemplo, muita vez a ouvi clara e distinta. Há de ser prima das feiticeiras da Escócia. Tu serás rei, Macbeth. Tu serás feliz, Bentinho. Ao cabo, é a mesma predição, pela mesma toada universal e eterna. Quando voltei do meu espanto, ouvi o resto do discurso de José Dias. Há de ser feliz, como merece, assim como mereceu esse diploma que ali está, que não é a favor de ninguém. A distinção que tirou em todas as matérias é prova disso. Já lhe contei que ouvi da boca dos Lentes, em particular, os maiores elogios. Demais, a felicidade não é só a glória, é também outra coisa. Ah! Você não confiou tudo ao velho José Dias. O pobre José Dias está aí para um canto, é caju chupado, não vale nada, agora são os novos, os Escobares. Não lhe nego que é moço muito distinto, e trabalhador, e marido de truz, mas, enfim, velho também sabe amar. Mas que é? Que há de ser? Quem é que não sabe tudo? Aquela intimidade de vizinhos tinha de acabar nisto, que é verdadeiramente uma bênção do céu, porque ela é um anjo, é um angíssimo. Perdoe a cincada, Bentinho, foi um modo de acentuar a perfeição daquela moça. Cuidei o contrário, outrora, confundi os modos de criança com expressões de caráter, e não vi que essa menina travessa e já de olhos pensativos era a flor caprichosa de um fruto sadio e doce. Por que é que não me contou também o que outros sabem, e cá em casa está mais que adivinhado e aprovado? Mamãe aprova deveras? Pois então? Temos falado sobre isto, e ela fez-me o favor de pedir a minha opinião. Pergunte-lhe o que é que eu lhe disse em termos claros e positivos, pergunte-lhe. Disse-lhe que não podia desejar melhor nora para si, boa, discreta, prendada, amiga da gente, e uma dona de casa, que não lhe digo nada. Depois da morte da mãe, tomou conta de tudo. Pádua, agora que se aposentou, não faz mais que receber o ordenado e entregá-lo à filha. A filha é que distribui o dinheiro, para as contas, faz o rol das despesas, cuida de tudo, mantimento, roupa, luz, você já viu o ano passado. E quanto à formosura você sabe, melhor que ninguém. Mas, deveras, mamãe consultou o senhor sobre o nosso casamento? Positivamente, não, fez-me o favor de perguntar se Capitu não daria uma boa esposa, eu é que, na resposta, falei em nora. De Glória não negou e até deu um ar de riso. Mamãe sempre que me escrevia, falava de Capitu. Você sabe que elas se dão muito, e por isso é que sua prima anda cada vez mais amuada. Talvez agora quise mais depressa. Prima Justina? Não sabe? São contos, naturalmente, mas enfim, o doutor João da Costa enviuvou há poucos meses, e dizem, não sei, o protonotário é que me contou, dizem que os dois andam meio inclinados a acabar com a viuvez, entre si, casando-se. Há de ver que não há nada, mas não é fora de propósito, conquanto ela sempre achasse que o doutor era um feixe de ossos. Só se ela é um cemitério, comentou rindo, e logo sério, digo isto por gracejo. Não ouvi o resto. Ouvia só a voz da minha fada interior, que me repetia, mas já então sem palavras, tu serás feliz, Bentinho. E a voz de Capitu me disse a mesma coisa, com termos diversos, e assim também a de Escobar, os quais ambos me confirmaram a notícia de José Dias pela sua própria impressão. Enfim, minha mãe, algumas semanas depois, quando lhe fui pedir licença para casar, além do consentimento, deu-me igual profecia, salva a redação própria de mãe, tu serás feliz, meu filho. Capítulo 101. No céu. Pois sejamos felizes de uma vez, antes que o leitor peque em si, morto de esperar, e vá espairecer a outra parte, casemo-nos. Foi em 1865, uma tarde de março, por sinal chovia. Quando chegamos ao alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos, o céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas, não só as já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos séculos. Foi grande fineza e não foi única. São Pedro, que tem as chaves do céu, abriu-nos as portas dele, fez-nos entrar, e depois de tocar-nos com o báculo, recitou alguns versículos da sua primeira epístola, as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Não seja o adorno delas o enfeite dos cabelos riçados ou as rendas de ouro, mas o homem que está escondido no coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitai com elas, tratando-as com honra, como a vasos mais fracos,
e herdeiras convosco da graça da vida. Em seguida, fez sinal aos anjos, e eles entoaram um trecho do cântico, tão concertadamente, que desmentiram a hipótese do tenor italiano, se a execução fosse na terra, mas era no céu. A música ia com o texto, como se houvessem nascido juntos, à maneira de uma ópera de Wagner. Depois, visitamos uma parte daquele lugar infinito. Descansa que não farei descrição alguma, nem a língua humana possui formas idôneas para tanto. Ao cabo, pode ser que tudo fosse um sonho, nada mais natural a um ex-seminarista que ouvir por toda a parte latim e escritura. É verdade que Capitu, que não sabia escritura nem latim, decorou algumas palavras, como estas, por exemplo, sentei-me à sombra daquele que tanto havia desejado. Quanto às de São Pedro, disse-me no dia seguinte que estava por tudo, que eu era a única renda e o único enfeite que jamais poria em si. Ao que eu repliquei que a minha esposa teria sempre as mais finas rendas deste mundo. Capítulo 102. De casada. Imagina um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana da Tijuca. De quando em quando, tornávamos ao passado e divertíamos-nos em relembrar as nossas tristezas e calamidades, mas isso mesmo era um modo de não sairmos de nós. Assim vivemos novamente a nossa longa espera de namorados, os anos de adolescência, a denúncia que está nos primeiros capítulos, e ríamos de José Dias que conspirou a nossa desunião, e acabou festejando nosso consórcio. Uma ou outra vez, falávamos em descer, mas as manhãs marcadas eram sempre de chuva ou de sol, e nós esperávamos um dia encoberto, que teimava em não vir. Não obstante, achei que Capitu estava um tanto impaciente por descer. Concordava em ficar, mas ia falando do pai e de minha mãe, da falta de notícias nossas, disto e daquilo, a ponto que nos arrufamos um pouco. Perguntei-lhe se já estava aborrecida de mim. Eu? Parece. Você há de ser sempre criança, disse ela fechando minha cara entre as mãos e chegando muitos olhos aos meus. Então eu esperei tantos anos para aborrecer-me em 7 dias? Não, Bentinho, digo isto porque é realmente assim, creio que eles podem estar desejosos de ver-nos e imaginar alguma doença, e confesso, pela minha parte, que queria ver papai. Pois vamos amanhã. Não, há de ser com tempo encoberto, redarguiu rindo. Peguei-lhe no riso e na palavra, mas a impaciência continuou, e descemos com o sol. A alegria com que pôs o seu chapéu de casada, e o ar de casada com que me deu a mão para entrar e sair do carro, e o braço para andar na rua, tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram os sinais exteriores do novo estado. Não lhe bastava ser casada entre 4 paredes e algumas árvores, precisava do resto do mundo, também. E quando eu me vi embaixo, pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, senti a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem e me invejassem. Na rua, muitos voltavam a cabeça curiosos, outros paravam, alguns perguntavam, quem são? E um sabido explicava, este é o doutor Santiago, que casou há dias com aquela moça, de Capitolina, depois de uma longa paixão de crianças, moram na glória, as famílias residem em Matacavalos. E ambos os dois, é uma mocetona. Capítulo 103. A felicidade tem boa alma. Mocetona é vulgar, José Dias achou melhor. Foi a única pessoa cá de baixo que nos visitou na Tijuca, levando abraços dos nossos e palavras suas, mas palavras que eram músicas verdadeiras, não as ponho aqui para ir poupando papel, mas foram deliciosas. Um dia, comparou-nos a aves criadas em 2 vãos de telhado contíguos. Imagina o resto, as aves emplumando as asas e subindo ao céu, e o céu agora mais largo para poder contê-las também. Nenhum de nós riu, ambos escutávamos comovidos e convencidos, esquecendo tudo, desde a tarde de 1858. A felicidade tem boa alma. Capítulo 104. As pirâmides. José Dias dividia-se agora entre mim e minha mãe, alternando os jantares da glória com os almoços de Matacavalos. Tudo corria bem. Ao fim de 2 anos de casado, salvo o desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem. Perderá meu sogro, é verdade, e o tio Cosme estava por pouco, mas a saúde de minha mãe era boa, a nossa excelente. Eu era advogado de algumas casas ricas, e os processos vinham chegando.
Escobar contribuíra muito para as minhas estreias no foro. Interveio com um advogado célebre para que me admitisse à sua banca, e arranjou-me algumas procurações, tudo espontaneamente. Demais, as nossas relações de família estavam previamente feitas. Sancha e Capitu continuavam depois de casadas a amizade da escola, Escobar e eu a do seminário. Eles moravam em Andaraí, aonde queriam que fossemos muitas vezes, e, não podendo ser tantas como desejávamos, íamos lá jantar alguns domingos, ou eles vinham fazê-lo conosco. Jantar é pouco. Íamos sempre muito cedo, logo depois do almoço, para gozarmos o dia compridamente, e só nos separávamos às 9, 10 e 11 horas, quando não podia ser mais. Agora que penso naqueles dias de Andaraí e da Glória, sinto que a vida e o resto não sejam tão rijos como as pirâmides. Escobar e a mulher viviam felizes, tinham uma filhinha. Em tempo ouvi falar de uma aventura do marido, negócio de teatro, não sei que atriz ou bailarina, mas se foi certo, não deu escândalo. Sancha era modesta, o marido trabalhador. Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho, replicou-me: Homem, deixe lá. Deus os dará quando quiser, e se não der nenhum é que os quer para si, e melhor será que fiquem no céu. Uma criança, um filho é o complemento natural da vida. Virá, se for necessário. Não vinha. Capitu pediu em suas orações, eu mais de uma vez dava. Por mim a rezar e a pedi-lo. Já não era como em criança, agora pagava antecipadamente, como os aluguéis da casa. Capítulo 105. Os braços. No mais, tudo corria bem. Capitu gostava de rir e divertir-se, e, nos primeiros tempos, quando íamos a passeios ou espetáculos, era como um pássaro que saísse da gaiola. Arranjava-se com graça e modéstia. Embora gostasse de joias, como as outras moças, não queria que eu lhe comprasse muitas nem caras, e um dia afligiu-se tanto que prometi não comprar mais nenhuma, mas foi só por pouco tempo. A nossa vida era mais ou menos plácida. Quando não estávamos com a família ou com amigos, ou se não íamos a algum espetáculo ou serão particular, e estes eram raros, passávamos as noites à nossa janela da glória, mirando o mar e o céu, a sombra das montanhas e dos navios, ou a gente que passava na praia. Às vezes, eu contava a Capitu a história da cidade, outras dava-lhe notícias de astronomia, notícias de amador que ela escutava atenta e curiosa, nem sempre tanto que não cochilasse um pouco. Não sabendo piano, aprendeu depois de casada, e depressa, e daí a pouco tocava nas casas de amizade. Na Glória era uma das nossas recreações, também cantava, mas pouco e raro, por não ter voz, um dia chegou a entender que era melhor não cantar nada e cumpriu o alvitre. De dançar gostava, e enfeitava-se com amor quando ia a um baile, os braços é que. Os braços merecem um período. Eram belos, e na primeira noite que os levou-nos a um baile, não creio que houvesse iguais na cidade, nem os seus, leitora, que eram então de menina, se eram nascidos, mas provavelmente estariam ainda no mármore, donde vieram, ou nas mãos do divino escultor. Eram os mais belos da noite, a ponto que me encheram de desvanecimento. Conversava mal com as outras pessoas, só para vê-los, por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias. Já não foi assim no segundo baile, nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. Ao terceiro não fui, e aqui tive o apoio de Escobar, a quem confiei candidamente os meus tédios, concordou logo comigo. Sanchinha também não vai, ou irá de mangas compridas, o contrário parece-me indecente. Não é? Mas não diga o motivo, hão de chamar-nos seminaristas. Capitu já me chamou assim. Nem por isso deixei de contar a Capitu a aprovação de Escobar. Ela sorriu e respondeu que os braços de Sanchinha eram mal feitos, mas cedeu depressa, e não foi ao baile, a outros foi, mas levou-os meio vestidos de escumilha ou não sei que nem cobria nem descobria inteiramente, como sendal de Camões. Capítulo 106. 10 libras esterlinas. Já disse que era poupada, ou fica dito agora, e não só de dinheiro mas também de coisas usadas, dessas que se guardam por tradição, por lembrança ou por saudade. Uns sapatos, por exemplo, uns sapatinhos rasos de fitas pretas que se cruzavam no peito do pé e princípio da perna, os últimos que usou antes de calçar botinas, trouxe-os para casa, e tirava-os de longe em longe da gaveta da cômoda, com outras velharias,
dizendo-me que eram pedaços de criança. Minha mãe, que tinha o mesmo gênio, gostava de ouvir falar e fazer assim. Quanto às puras economias de dinheiro, direi um caso, e basta. Foi justamente por ocasião de uma lição de astronomia, a Praia da Glória. Sabes que alguma vez a fiz cochilar um pouco. Uma noite perdeu-se em fitar o mar, com tal força e concentração, que me deu ciúmes. Você não me ouve, Capitu. Eu? Ouço perfeitamente. O que é que eu dizia? Você falava de Sírio. Qual Sírio, Capitu? Há 20 minutos que eu falei de Sírio. Falava de Marte, emendou ela apressada. Realmente, era de Marte, mas é claro que só apanhar o som da palavra, não o sentido. Fiquei sério, e o ímpeto que me deu foi deixar a sala. Capitu, ao percebê-lo, fez-se a mais mimosa das criaturas, pegou-me na mão, confessou-me que estivera contando, isto é, somando uns dinheiros para descobrir certa parcela que não achava. Tratava-se de uma conversão de papel em ouro. A princípio supus que era um recurso para desenfadar-me, mas daí a pouco estava eu mesmo calculando também, já então com papel e lápis, sobre o joelho, e dava a diferença que ela buscava. Mas que libras são essas? Perguntei-lhe no fim. Capitu fitou-me rindo, e replicou que a culpa de romper o segredo era minha. Ergueu-se, foi ao quarto e voltou com 10 libras esterlinas, na mão, eram as sobras do dinheiro que eu lhe dava mensalmente para as despesas. Tudo isto? Não é muito, 10 libras só, é o que a avarenta de sua mulher pôde arranjar, em alguns meses, concluiu fazendo tinir o ouro na mão. Quem foi o corretor? O seu amigo Escobar. Como é que ele não me disse nada? Foi hoje mesmo. Ele esteve cá? Pouco antes de você chegar, eu não disse para que você não desconfiasse. Tive vontade de gastar o dobro do ouro em algum presente comemorativo, mas Capitu deteve-me. Ao contrário, consultou-me sobre o que havíamos de fazer daquelas libras. São suas, respondi. São nossas, emendou. Pois você guarde-as. No dia seguinte, fui ter com Escobar ao armazém, e ri-me do segredo de ambos. Escobar sorriu e disse-me que estava para ir ao meu escritório contar-me tudo. A cunhadinha, continuava a dar este nome a Capitu, tinha-lhe falado naquilo por ocasião de nossa última visita a Andaraí, e disse-lhe a razão do segredo. Quando contei isto a Sanchinha, concluiu ele, ficou espantada. Como é que Capitu pode economizar, agora que tudo está tão caro? Não sei, filha, sei que arranjou 10 libras. Vê se ela prende também. Não creio, Sanchinha não é gastadeira, mas também não é poupada, o que lhe dou chega, mas só chega. Eu, depois de alguns instantes de reflexão. Capitu é um anjo. Escobar concordou de cabeça, mas sem entusiasmo, como quem sentia não poder dizer o mesmo da mulher. Assim pensarias tu também, tão certo é que as virtudes das pessoas próximas nos dão tal ou qual vaidade, orgulho ou consolação. Capítulo 107. Ciúmes do mar. Se não fosse a astronomia, não descobriria eu tão cedo as 10 libras de Capitu, mas não é por isso que torno a ela, é para que não cuide que a vaidade de professor é que me fez padecer com a desatenção de Capitu e ter ciúmes do mar. Não, meu amigo. Venho explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia estar na cabeça de minha mulher, não fora ou acima dela. É sabido que as distrações de uma pessoa podem ser culpadas, metade culpadas, 1/3, 1/5, 1/10 de culpadas, pois que em matéria de culpa a graduação é infinita. A recordação de uns simples olhos basta para fixar outros que os recordem e se deleitem com a imaginação deles. Não é mister pecado efetivo e mortal, nem papel trocado, simples palavra, aceno, suspiro ou sinal ainda mais miúdo e leve. Um anônimo ou anônima que passe na esquina da rua faz com que metamos Sírio dentro de Marte, e tu sabes, leitor, a diferença que há de um a outro na distância e no tamanho, mas a astronomia tem dessas confusões. Foi isto que me fez empalidecer, calar e querer fugir da sala para voltar, Deus sabe quando, provavelmente, 10 minutos depois. 10 minutos depois, estaria eu outra vez na sala, ao piano ou à janela, continuando a lição interrompida. Marte está à distância de tão pouco tempo? Sim, tão pouco tempo, 10 minutos. Os meus ciúmes eram intensos, mas curtos, com pouco derrubaria tudo,
mas com o mesmo pouco ou menos reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. A verdade é que fiquei mais amigo de Capitu, se era possível, ela ainda mais meiga, o ar mais brando, as noites mais claras, e Deus mais Deus. E não foram propriamente as 10 libras esterlinas que fizeram isto, nem o sentimento de economia que revelavam e que eu conhecia, mas as cautelas que Capitu empregou para o fim de descobrir-me um dia o cuidado de todos os dias. Escobar também se me fez mais pegado ao coração. As nossas visitas foram se tornando mais próximas, e as nossas conversações mais íntimas. Capítulo 108. Um filho. Pois nem tudo isso me matava a sede de um filho, um triste menino que fosse, amarelo e magro, mas um filho próprio da minha pessoa. Quando íamos a Andaraí e víamos a filha de Escobar e Sancha, familiarmente Capituzinha, por diferençá-la de minha mulher, visto que lhe deram o mesmo nome à pia, ficávamos cheios de invejas. A pequena era graciosa e gorducha, faladeira e curiosa. Os pais, como os outros pais, contavam as travessuras e agudezas da menina, e nós, quando voltávamos à noite para a glória, vinhamos suspirando as nossas invejas, e pedindo mentalmente ao céu que não las matassem. As invejas morreram, as esperanças nasceram, e não tardou que viesse ao mundo fruto delas. Não era escasso nem feio, como eu já pedia, mas um rapagão robusto e lindo. A minha alegria quando ele nasceu, não sei dizê-la, nunca a tive igual, nem creio que a possa ver idêntica, ou que de longe ou de perto se pareça com ela. Foi uma vertigem e uma loucura. Não cantava na rua por natural vergonha, nem em casa para não afligir Capitu convalescente. Também não caía, porque há um Deus para os pais novos. Fora, vivia com o espírito no menino, em casa, com os olhos, a observá-lo, a mirá-lo, a perguntar-lhe de onde vinha, e por que é que eu estava tão inteiramente nele, e várias outras tolices sem palavras, mas pensadas ou deliradas a cada instante. Talvez perdi algumas causas no foro por descuido. Capitu não era menos terna para ele e para mim. Dávamos as mãos um ao outro, e, quando não olhávamos para o nosso filho, conversávamos de nós, do nosso passado e do nosso futuro. As horas de maior encanto e mistério eram as de amamentação. Quando eu via o meu filho chupando o leite da mãe, e toda aquela união da natureza para a nutrição e vida de um ser que não fora nada, mas que o nosso destino afirmou que seria, e a nossa constância e o nosso amor fizeram que chegasse a ser, ficava que não sei dizer nem digo, positivamente não me lembra, e receio que o que dissesse me saísse escuro. Escusai minúcias. Assim que, não é preciso contar a dedicação de minha mãe e de Sancha, que também foi passar com Capitu os primeiros dias e noites. Quis rejeitar o obséquio de Sancha, respondeu-me que eu não tinha nada com isso, também Capitu, em solteira, fora tratá-la à rua dos inválidos. Não se lembra que o senhor foi lá vê-la? Lembra-me, mas Escobar. Eu virei jantar com vocês, e às noites sigo para Andaraí, 8 dias, e está tudo passado. Bem se vê que você é pai de primeira viagem. Também você, onde está a segunda? Usávamos então estas graças em família. Hoje, que me recolhi à minha casmurrice, não sei se ainda há tal linguagem, mas deve haver. Escobar cumpriu o que disse, jantava conosco, e ia-se à noite. Sobre tarde descíamos à praia ou íamos ao passeio público, fazendo ele os seus cálculos, eu os meus sonhos. Eu vi o meu filho médico, advogado, negociante, meti-o em várias universidades e bancos, e até aceitei a hipótese de ser poeta. A possibilidade de político foi consultada, e cri que me saísse orador, e grande orador. Pode ser, redarguia Escobar, ninguém diria o que veio a ser Demóstenes. Escobar acompanhava muita vez as minhas criancices, também interrogava o futuro. Chegou a falar da hipótese de casar o pequeno com a filha. A amizade existe, esteve toda nas mãos com que apertei as de Escobar, ao ouvir-lhe isto, e na total ausência de palavras com que ali assinei o pacto, estas vieram depois, de atropelo, afinadas pelo coração, que batia com grande força. Aceitei a lembrança, e propus que os encaminhássemos a este fim, pela educação igual e comum, pela infância unida e correta. Era a minha ideia que Escobar fosse padrinho do pequeno, a madrinha devia ser e seria minha mãe. Mas a primeira parte se trocou por intervenção do tio Cosme, que, ao ver a criança, disse-lhe entre outros carinhos: Anda, toma a bênção a teu padrinho, velhaco. E, voltando-se para mim:
Não desisto do favor, e há de ser depressa o batizado, antes que a minha doença me leve de vez. Contei discretamente a anedota a Escobar, para que ele me compreendesse e desculpasse, riu-se e não se magoou. Fez mais, quis que o almoço do batizado fosse na chácara dele, e foi. Eu ainda tentei espaçar a cerimônia a ver se tio Cosme sucumbia primeiro à doença, mas parece que esta era mais de aborrecer que de matar. Não houve remédio senão levar o menino à pia, onde se lhe deu o nome de Ezequiel, era o de Escobar, e eu quis suprir deste modo a falta de compadrio. Capítulo 109. Um filho único. Ezequiel, quando começou o capítulo anterior, não era ainda gerado, quando acabou era cristão e católico. Este outro é destinado a fazer chegar o meu Ezequiel aos 5 anos, um rapagão bonito, com os seus olhos claros, já inquietos, como se quisessem namorar todas as moças da vizinhança, ou quase todas. Agora, se considerares que ele foi único, que nenhum outro veio, certo nem incerto, morto nem vivo, um só e único, imaginarás os cuidados que nos deu, os sonos que nos tirou, e que sustos nos meteram as crises dos dentes e outras, a menor febrícula, toda a existência comum das crianças. A tudo acudíamos, segundo cumpria e urgia, coisa que não era necessário dizer, mas há leitores tão obtusos, que nada entendem, se lhes não relata tudo e o resto. Vamos ao resto. Capítulo 110. Rasgos da infância. O resto come-me ainda muitos capítulos, há vidas que os têm menos, e fazem-se ainda assim completas e acabadas. Aos 5 e 6 anos, Ezequiel não parecia desmentir os meus sonhos da Praia da Glória, ao contrário, adivinhavam-se nele todas as vocações possíveis, desde vadio até apóstolo. Vadio é aqui posto no bom sentido, no sentido de homem que pensa e cala, metia-se às vezes consigo, e nisto fazia lembrar a mãe, desde pequena. Assim também, agitava-se todo e instava por ir persuadir as vizinhas que os doces que eu lhe trazia eram doces deveras, não o fazia antes de farto deles, mas também os apóstolos não levam a boa doutrina senão depois de a terem toda no coração. Escobar, bom negociante, opinava que a causa principal desta outra inclinação, talvez fosse convidar implicitamente as vizinhas a igual apostolado, quando os pais lhe trouxessem doces, e ria-se da própria graça, e anunciava-me que o faria seu sócio. Gostava de música, não menos que de doce, e eu disse a Capitu que lhe tirasse ao piano o pregão do Preto das Cocadas de Mata-Cavalos. Não me lembra. Não diga isso, você não se lembra daquele preto que vendia doce, às tardes. Lembro-me de um preto que vendia doce, mas não sei mais da toada. Nem das palavras. Nem das palavras. A leitora, que ainda se lembrará das palavras, dado que me tenha lido com atenção, ficará espantada de tamanho esquecimento, tanto mais que lhe lembrarão ainda as vozes da sua infância e adolescência, haverá olvidado algumas, mas nem tudo fica na cabeça. Assim me replicou Capitu, e não achei tréplica. Fiz, porém, o que ela não esperava, corri aos meus papéis velhos. Em S. Paulo, quando estudante, pedi a um professor de música que me transcrevesse a toada do pregão. Ele o fez com prazer, bastou-me repetir-lhe de memória, e eu guardei o papelinho, fui procurá-lo. Daí a pouco interrompi um romance que ela tocava, com um pedacinho de papel na mão. Expliquei-lhe, ela teclou as 16 notas. Capitu achou a toada um sabor particular, quase delicioso, contou ao filho a história do pregão, e assim o cantava e teclava. Ezequiel aproveitou a música para pedir-me que desmentisse o texto, dando-lhe algum dinheiro. Fazia de médico, de militar, de ator e bailarino. Nunca lhe dei oratórios, mas cavalos de pau e espada à cinta eram com ele. Já não falo dos batalhões que passavam na rua, e que ele corria ver, todas as crianças o fazem. O que nem todos fazem é ter os olhos que esta tinha. Em nenhuma havia as ânsias de gosto com que assistia à passagem da tropa e ouvia a marcha dos tambores. Olha, papai! Olha! Estou vendo, meu filho! Olha o comandante! Olha o cavalo do comandante! Olha os soldados! Um dia amanheceu tocando corneta com a mão, dei-lhe uma cornetinha de metal. Comprei-lhe soldadinhos de chumbo, gravuras de batalhas que ele mirava por muito tempo, querendo que lhe explicasse uma peça de artilharia, um soldado caído, outro de espada alçada, e todos os seus amores iam para o de espada alçada. Um dia, ingenuidade, perguntou-me impaciente. Mas, papai,
Por que é que ele não deixa cair a espada de uma vez? Meu filho, é porque é pintado. Mas então por que é que ele se pintou? Ri-me do engano e expliquei-lhe que não era o soldado que se tinha pintado no papel, mas o gravador, e tive de explicar também o que era gravador e o que era gravura, as curiosidades de Capitu, em suma. Tais são os principais rasgos da infância, mais um e acaba o capítulo. Um dia, na chácara de Escobar, deu com um gato que tinha um rato atravessado na boca. O gato nem deixava presa, nem via por onde fugisse. Ezequiel não disse nada, deteve-se, acocorou-se, e ficou olhando. Ao vê-lo assim atento, perguntamos-lhe de longe o que era, fez-nos sinal que nos calássemos. Escobar concluiu. Vão ver que é o gato que apanhou algum rato. Os ratos continuam a infestar minha casa, que é o diabo. Vamos ver. Capitu quis também ver o filho, acompanhei-os. Efetivamente, era um gato e um rato, lance banal, sem interesse nem graça. A única circunstância particular era estar o rato vivo, esperneando, e o meu pequeno elevado. De resto, o instante foi curto. O gato, logo que sentiu mais gente, dispôs-se a correr. O menino, sem tirar-lhe os olhos de cima, fez-nos outro sinal de silêncio, e o silêncio não podia ser maior. Ia dizer religioso, risquei a palavra, mas aqui a ponho outra vez, não só por significar a totalidade do silêncio, mas também porque havia naquela ação do gato e do rato alguma coisa que prendia com ritual. O único rumor eram os últimos guinchos do rato, aliás frouxíssimos, as pernas mal se lhe moviam e desordenadamente. Um tanto aborrecido, bati palmas para que o gato fugisse, e o gato fugiu. Os outros nem tiveram tempo de atalhar-me, Ezequiel ficou abatido. Ora, papai! Que foi? A esta hora o rato está comido. Pois sim, mas eu queria ver. Os dois riram-se, eu mesmo achei-lhe graça. Capítulo 111. Contado depressa. Achei-lhe graça, e não lhe nego ainda agora, apesar do tempo passado, dos sucessos ocorridos e da tal ou qual simpatia ao rato que acha em mim, teve graça. Não me pesa dizê-lo, os que amam a natureza como ela quer ser amada, sem repúdio parcial nem exclusões injustas, não acham nela nada inferior. Amo o rato, não desamo o gato. Já pensei em os fazer viver juntos, mas vi que são incompatíveis. Em verdade, um rói-me os livros, outro o queijo, mas não é muito que eu lhes perdoe, se já perdoei a um cachorro que me levou o descanso em piores circunstâncias. Contarei o caso depressa. Foi quando nasceu Ezequiel, a mãe estava com febre, Sancha vivia ao pé dela, e 3 cães na rua latiam toda a noite. Procurei o fiscal, e foi como se procurasse o leitor, que só agora sabe disto. Então resolvi matá-los, comprei veneno, mandei fazer 3 bolas de carne, e eu mesmo inseri nelas a droga. De noite, saí, era uma hora, nem a doente, nem a enfermeira podiam dormir, com a bulha dos cães. Quando eles me viram, afastaram-se, 2 desceram para o lado da praia do Flamengo, um ficou a curta distância, como que esperando. Fui-me a ele, assobiando e dando estalinhos com os dedos. O diabo ainda latiu, mas fiado nos sinais de amizade, foi se calando, até que se calou de todo. Como eu continuasse, ele veio a mim, devagar, mexendo a cauda, que é o seu modo de rir deles. Eu tinha já na mão as bolas envenenadas, e ia deitar-lhe uma delas, quando aquele riso especial, carinho, confiança ou o que quer que seja, me atou à vontade. Fiquei assim não sei como, tocado de pena e guardei as bolas no bolso. Ao leitor pode parecer que foi o cheiro da carne que remeteu o cão ao silêncio. Não digo que não, eu cuido que ele não me quis atribuir perfídia ao gesto, e entregou-se-me. A conclusão é que se livrou. Capítulo 112. Tal não faria Ezequiel. Não comporia bolas envenenadas, suponho, mas não as recusaria também. O que faria com certeza era ir atrás dos cães, a pedrada, até onde lhe dessem as pernas. E se tivesse um pau, iria a pau. Capitu morria por aquele batalhador futuro. Não saia nós, que gostamos da paz, disse-me ela um dia, mas papai em moço era assim também, mamãe é que contava. Sim, não sairá maricas, repliquei, eu só lhe descubro um defeitozinho, gosta de imitar os outros. Imitar como? Imitar os gestos, os modos, as atitudes. Imita a prima Justina, imita José Dias, já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar e dos olhos.
Capitu deixou-se estar pensando e olhando para mim, e disse afinal que era preciso emendá-lo. Agora reparava que realmente era vezo do filho, mas parecia-lhe que era só imitar por imitar, como sucede a muitas pessoas grandes, que tomam as maneiras dos outros, e para que não fosse mais longe. Também não vamos mortificá-lo. Sempre há tempo de corrigi-lo. Ah, vou ver. Você também não era assim, quando se zangava com alguém. Quando me zangava, concordo, vingança de menino. Sim, mas eu não gosto de imitações em casa. E naquele tempo gostavas de mim? Disse eu batendo-lhe na face. A resposta de Capitu foi um riso doce de escárnio, um desses risos que não se descrevem, e apenas se pintarão. Depois estirou os braços e atirou-os sobre os ombros, tão cheios de graça que pareciam, velha imagem, um colar de flores. Eu fiz o mesmo aos meus, e senti não haver ali um escultor que nos transferisse a atitude a um pedaço de mármore. Só brilharia o artista, é certo. Quando uma pessoa ou um grupo saem bem, ninguém quer saber do modelo, mas da obra, e a obra é que fica. Não importa, nós saberíamos que éramos nós,